Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um pouquinho sobre Banco do Brasil e vamos começar com esse fato relevante em que o banco pagou o seu primeiro provento relacionado ao exercício de 2026, tá? Então ele anunciou aqui em 12 de fevereiro de 2026 o pagamento de um JCP antecipado, tá? Lembrando a política do banco, vou mostrar para vocês o calendário, só que ele paga 8 proventos por ano, sendo 4 antecipados e 4 complementares, tá? Então nós temos aqui o nosso primeiro antecipado após a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2026, nós teremos o JCP ou dividendo complementar, tá? Então isso aqui é antecipado. O pagamento desse valor vai acontecer em 11 de março de 2026 e para você ter direito a esse recebimento, você precisa deter as ações até 2 de março de 2026, ou seja, você precisa nesse dia dormir com elas em carteira. Só lembrando, pessoal, que o conteúdo do canal não é recomendação de investimento, eu não sou analista CVM, mas procure um profissional, procure fontes para você estudar e aprender cada vez mais sobre as empresas que você investe. Para entender melhor esse provento do primeiro trimestre de 2026, é interessante entender o contexto do Banco do Brasil. Então, para isso, nós vamos olhar os resultados do quarto trimestre de 2025 e ver como está a situação financeira do banco. Então, se a gente puxar a primeira parte e falar um pouquinho do lucro líquido que o banco entregou, se nós observarmos que em 2023 e 2024 o banco vinha apresentando um crescimento dos seus resultados, saindo aqui de 8,5 bilhões de reais por trimestre, atingindo até 9,6 bilhões de reais por trimestre. Só que no primeiro trimestre de 2025, o lucro ele começa a sofrer uma queda por conta do aumento de clientes em recuperação judicial, consequentemente aumento de provisionamento e também da inadimplência, principalmente no setor pessoa física e também no agronegócio, que são aí os segmentos que acabaram impulsionando negativamente o banco, até porque ele detém aí mais de 30% na carteira sua carteira de crédito no segmento rural. E após isso, o balanço caiu novamente, chegou a atingir um lucro líquido de 3,8 bilhões de reais, e nesse quarto trimestre de 2025, o banco parece que deu uma retomada no seu lucro líquido, chegando a 5,7 bilhões de reais. Só que toma cuidado de achar que esse incremento no lucro já resolveu a situação, já acabou todo o provisionamento. Não é assim que funciona. Você precisa acompanhar trimestre a trimestre. Olhada na carteira de crédito de uma forma um pouco mais individualizada para a gente entender a situação do banco. Então, se eu comparar com o terceiro trimestre de 2025, o lucro líquido ajustado do banco cresceu 51,7%. Só que se eu comparar com o ano passado, o balanço do banco, o DRE, ainda apresentou uma queda robusta dos 9,6 bilhões para os 5,7. A margem financeira bruta do banco, no entanto, continua crescendo, saiu do começo do ano de 23,9 bi e chegou a atingir 27,8 bilhões de reais. O custo do crédito do banco também cresceu. No primeiro TRI de 2025, ele estava em 10,2 bilhões de reais. E aí então ele saltou para 18 bilhões de reais. Isso pressiona o resultado da instituição financeira. Percebe que quando o custo de crédito aumenta para o banco, o seu lucro líquido também acaba sendo mais impactado. Já a carteira de crédito, se eu for olhar de dezembro de 2025 comparado com setembro de 2025, ou seja, em um trimestre, nós temos um crescimento de 1,4%. A carteira de crédito total do banco é de aproximadamente 1,3 trilhão de reais. E se eu for considerar o ajuste do último guidance do banco, ele esperava crescer sua carteira de crédito entre 3% e 6% e ele cresceu 3,1%, sendo pessoas físicas crescendo 7,6%, empresas 0,2% e agronegócios 2,1%. A margem financeira bruta total do banco foi de 103,1 bilhões de reais e o custo de crédito realizado foi de 61,9 bilhões de reais no topo do guidance. A receita de prestação de serviços do banco, que também é uma linha que ele atua, atingiu 34,8 bilhões de reais. As suas despesas administrativas ficaram no piso do guidance, 38,9 bilhões. E o lucro reportado no ano de 2025 foi de 20,7 bilhões de reais. Um fator que pôde ajudar também o resultado da instituição financeira foi o BB Regulariza Agro, que veio através da MP 1314.
De acordo com os próprios executivos do banco, o BB Regulariza Agro, ele acaba auxiliando até aqueles clientes que estão adimplentes, né? Então, ele procura ajustar a capacidade de pagamento de um cliente e também incrementar a garantia das suas operações de crédito, onde desse valor que foi liberado na linha de BB Regulariza Agro, 72,9% contam com alienação fiduciária. Por exemplo, aqui pode ser terrenos, pode ser carros. Normalmente aqui seriam os terrenos, que os imóveis que os clientes podem conceder em garantia. Isso também melhora a classificação de risco da operação de crédito. Agora vamos dar uma olhada no Guidance de 2026. Olha só, a carteira de crédito o banco espera crescer por volta de 0,5% e 4,5%. Ou seja, o banco espera crescer menos do que ele esperava crescer em 2025. A principal linha que eles esperam crescer é a de pessoas físicas, entre 6% e 10%. Já a empresa e agronegócio, o banco espera ter uma redução da sua carteira de crédito ou um leve incremento. Isso pode estar relacionado com a rigidez ou maior controle e qualidade nas operações de crédito que ele quer trabalhar, até para a questão de evitar maiores provisionamentos e perdas associadas às perdas esperadas das operações de crédito e também os avanços de inadimplência para controlar esses indicadores. Então, em 2026, o banco espera entregar entre 22 e 26 bilhões de reais. Significa que o banco vai entregar isso? Não tem como saber, até porque durante o ano o banco pode revisar o seu guidance, tanto para cima quanto para baixo, adequando a realidade que os executivos enxergam para a instituição financeira. Pessoal, olhando a carteira de crédito como um todo, a inadimplência continua crescendo nesse trimestre de 2025. A INAD, em dezembro de 2024, quando a gente olha a idade de 90, estava em 3,16%. Atualmente está em 5,17%, só que tem um caso específico que acaba arrastando um pouquinho para cima. No entanto, mesmo desconsiderando o caso, a inadimplência teria crescido para 4,88%, enquanto seus índices de cobertura estão caindo, atingindo 155,4%. O índice de cobertura mostra o saldo provisionado em relação às operações em atraso acima de 90 dias. Outro ponto importante para se observar é a formação de inadimplência, que seria esse New NPL, que está crescendo, atingindo 2,01% no quarto trimestre de 2025. Vamos observar como o banco vai se comportar no primeiro tri de 2026. Um ponto que o pessoal está questionando bastante é em relação ao imposto de renda reportado da instituição financeira. Então, quando a gente olha imposto de renda e contribuição social, aqui nessa DRE com alocações, que nos dá também o lucro líquido ajustado de 5,7 bilhões de reais, nós vemos que houve um crédito tributário de 1,8 bilhões de reais. E aí o pessoal está questionando de onde vem esse crédito tributário. No entanto, ele pode vir até por conta da compensação pelo JCP e também até da estimativa do banco para o lucro líquido que seria reportado, retenção de impostos sobre aplicações financeiras e outros. Aí o banco ele faz ali o seu trimestre, ele acompanha seus números, verifica também as perdas que foram incorridas, as inadimplências, os provisionamentos, e isso pode acabar gerando um crédito tributário que acaba aumentando o lucro líquido. Então, um ponto que você pode estar observando é também o lucro antes dos impostos, né? Lá no primeiro tri de 2025, o banco reportou 9,5 bilhões, no segundo tri caiu para 5,3, vou arredondar aqui, depois caiu para 4,3 e depois subiu um pouquinho para 5,5, ainda inferior ao mesmo patamar do ano passado. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a data dos próximos proventos do Banco do Brasil e eu vou engatar sobre o lucro esperado que o banco espera para o exercício de 2026. Então nós já tivemos o primeiro anúncio de proventos, se referindo ao primeiro trimestre de 2026, que vai ter a nossa data base no dia 2 de março e o pagamento ocorrerá em 11 de março. Após isso nós teremos o dividendo complementar, o pagamento complementar do primeiro trimestre, onde vai ter seu anúncio em maio e o pagamento vai acontecer em junho. Para o segundo trimestre teremos anúncio em maio, com o pagamento em junho também, e também teremos o anúncio em agosto para o pagamento em setembro. E assim por diante você pode observar trimestre por trimestre. Qual é a alíquota, qual é o payout do banco? O payout do banco vai ser de 30%, similar a 2025, tá? Então isso vai ser
quando o banco reduziu um payout no passado, isso acaba reduzindo também o seu dividend yield. Também é importante pensar que o banco subiu 24,49% apenas nesse ano de 2026. No começo do ano ele era negociado a 21,68 e agora ele está negociado a 26,99, chegando perto dos R$ 27. Se eu puxar o período de um ano, ou seja, os últimos 12 meses, nós temos aquele pico que o banco chegou de 29,76. Então, em um ano, o banco caiu apenas 3,61%. No entanto, se você tinha as ações aqui no dia 14 de maio de 2025, você viu nos próximos dias, logo em sequência, o banco chegando a cair por volta de 30%, quase 40% do pico, tá? Então, no entanto, quando a gente olha em 12 meses, a cotação praticamente ficou de lado. Então vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouco a estimativa da própria instituição financeira. Se caso o banco reportar o piso do guidance atual, que é de 22 bilhões de reais, isso daria um lucro por ação aqui no EPS de R$ 3,85. Se eu considerar um payout de 30%, que é o que o banco reportou, isso daria um dividendo por ação bruto de 1,16 ou um dividend yield de 4,28%. Lembrando que o banco paga muito JCP, então você tem que retirar a alíquota do imposto de renda. Se eu olhar o meio do guidance, que seriam 24 bilhões de reais, o dividendo por ação subiria um pouquinho para R$ 1,26, mas ainda abaixo de 5% de dividend yield. E no topo do guidance, o banco entregaria 5,06% de dividendos brutos. E se eu olhar preço sobre lucro, caso o banco entregue o seu pior resultado do guidance, que seria o piso, 22 bilhões de reais, teria um preço sobre lucro de 7 vezes o seu lucro. Caso ele entregue o teto do guidance, que seria 26 bilhões de reais, ele estaria avaliado por um preço sobre lucro um pouco abaixo de 6 vezes. Aqui embaixo, o earning yield é o inverso do preço sobre lucro. Então, é só pegar e fazer o contrário da conta, ou seja, lucro sobre preço. Então, eu tenho o earning yield, que seria, por exemplo, caso o banco ele distribuísse 100% do seu lucro em forma de proventos, ele entregaria um yield de 14,28%, 15,58% ou até 16,87%. Vamos acompanhando guidance por guidance para entender como o banco está se comportando. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.